Olá, graça e paz a todos vocês. Que privilégio, que alegria estarmos juntos na Escola de Cristo e aprendermos lições maravilhosas. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo alcance a sua vida e a minha vida, a nossa vida nesse dia. Sabe, temos muito que aprender da palavra de Deus. E muitas vezes nós nos perguntamos, por que tanto sofrimento? Por que pessoas boas sofrem? Onde está Deus quando as tragédias acontecem? Será que em algum momento, em algum dia nós vamos vencer? Parece que o mal, ele está tão se aumentando que parece que o mal está vencendo o bem. E agora, onde Deus está? Nós precisamos aprender um pouco sobre isso. Nós vamos abrir a palavra de Deus para entendermos. Por exemplo, mas quero contar para você antes da oração. No dia 6 de fevereiro de 2023, aconteceu um grande terremoto lá na Turquia e na Síria. E aí nós podemos presenciar pelos noticiários que, segundo o Banco Mundial, o prejuízo financeiro foi de 100 milhões de dólares, ou seja, em torno de 500 milhões de reais. Mas isso não é muito se a gente pensar nas vidas que foram perdidas. 52 mil pessoas perderam as suas vidas. E sabe, mais ainda, pessoas feridas, pessoas que ficaram e que foram feridas, foi 122 mil pessoas. Que tragédia, que problema. Agora, pense aqui comigo, em meio a essas tragédias, as pessoas no dia seguinte, eles iam para os escombros procurar os seus entes queridos. E aí aqueles que muitas vezes encontraram os seus entes queridos vivos, vibravam de alegria, que bom, e sorria e pulava. Mas muitos outros encontravam os seus entes queridos sem vida e choravam angustiadamente, porque agora não tinha mais aquele ente querido tão importante. E aí, isso é sorte ou azar para uns? Para outros sorte, para outros azar. Onde está Deus quando as tragédias acontecem? É Deus culpado pelas tragédias? Nós precisamos compreender isso, porque isso tem sido algo que tem repercutido demais na vida das pessoas. E nós precisamos entender isso para buscar a vitória em Cristo em meio às tragédias da vida. Agora pense comigo, vamos problematizar ainda um pouquinho mais. Imagine uma mãe com a sua filhinha de 7 anos, e aí ela então agora vê do lado de fora da sua casa a sua filhinha de 7 anos brincando com uma coleguinha que tem a mesma idade, só que sua mãe, ao olhar pela janela, começa a chorar, porque o diagnóstico da sua filha foi que está com um câncer terminal. E agora, que drama, que tragédia! Como Deus pode permitir tudo isso? Como uma vida que não cometeu problemas nem pecado, uma criança de 7 anos já adquire um câncer terminal e vai perder a vida? E agora, onde Deus está? Como entender tudo isso? Onde Deus está quando as tragédias acontecem, já que a Bíblia diz que Deus é amor? Como compreender isso? Nós vamos então estudar para encontrarmos a solução desses problemas e buscar em Deus sermos vitoriosos. Deus tem a solução, a Bíblia tem solução para todos esses problemas. Nós vamos então orar nesse instante para que o Espírito Santo nos ilumine. Amado Deus, querido Pai, que o Santo e Bom Espírito fale no nosso coração, que a Tua palavra se revele a nós, trazendo-nos resposta que nós precisamos. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. O primeiro texto eu vou citar, que está lá no livro de João, capítulo 10, verso 10, diz assim, olha o que Jesus disse: o ladrão, que é o diabo, veio somente para roubar, matar e destruir. Agora Jesus diz, mas eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Pronto, eu preciso compreender isso. Nós temos 2 senhores, 2 reinos e 2 filosofias. O reino de Deus é baseado na vida e vida e abundância. O reino do diabo e a sua filosofia é roubar, matar e destruir. E aí, agora, as pessoas falam, não foi Deus quem criou o diabo? Por quê? Então é Deus culpado?
nós vamos entender aqui. Abra a sua Bíblia comigo agora no livro de Ezequiel, para a gente perceber algo que é importante para a gente compreender, para a gente poder tirar essas dúvidas. Ezequiel capítulo 28, Ezequiel 28, diz assim o texto bíblico, para a gente poder compreender. Aqui está o texto da palavra de Deus, para a gente perceber, capítulo 28, nós vamos a partir do verso 14 e 15, diz assim, ó: Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci no monte santo de Deus, no meio das pedras andavas. Aí verso 15, perfeito eras em teus caminhos desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Deus criou um ser perfeito. Todos os seres criados por Deus eram perfeitos. E perfeição, ele rima. Perfeição é igual à liberdade. Deus nos deu a liberdade. Nós somos livres para escolher o bem ou o mal. E esse ser aqui que foi criado, perfeito, e que morava no Éden, jardim de Deus, mas até que se achou iniquidade em ti. O diabo resolveu, esse anjo que foi criado por Deus, que a tradição chama de Lúcifer, ele resolveu, ele decidiu pecar contra Deus. E aí nós vamos, para a gente poder entender ainda mais isso aqui, capítulo 12 de Isaías, capítulo 14 de Isaías, a gente entende mais isso aqui. Ele diz assim, ó, a partir do verso 12: Como caíste do céu, 14 de Isaías, verso 12, como caíste do céu, a estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, olha o pensamento do diabo, tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte, subirei acima das estrelas das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ou seja, esse ser, um anjo, estrela aqui é um anjo, criado perfeito, mas ele quis agora se igualar a Deus, ser igual a Deus, estabelecer o seu trono. Então, a partir dessa situação, aconteceu a desarmonia do céu. E por que Deus não destruiu logo Lúcifer? Sabe, se Deus destrói logo Lúcifer, aquela rebelião que ele começou dizendo que Deus não era tão justo assim e que Deus era tirano, os outros anjos que não tinham onisciência e que não saberia o que seria o resultado disso, serviria a Deus por medo. Então Deus permitiu isso por um tempo, para que o mal pudesse aparecer e que cada um de nós pudéssemos ver que o mal não presta. Então agora está provado que o mal não presta e que nós, como os filhos de Deus, todas as criaturas no universo, devem render-se a Deus, porque Ele é bom, justo e verdadeiro. E aí essa rebelião, ela veio para a terra. Houve uma guerra no céu e o diabo foi expulso do céu e veio para a terra. Veja só agora aqui em Apocalipse, para a gente poder perceber isso. Veio, capítulo 12 de Apocalipse, a gente tem a partir do verso 7, diz assim: houve peleja ou guerra no céu, Miguel é Cristo. Ou o nome de Cristo quem é como Deus. Exatamente uma fala contra o diabo, porque o diabo queria ser igual a Deus. E Miguel, que é o próprio, diz: quem é como Deus? Só Deus, ele é quem ele é. E aí diz assim: Miguel e os seus anjos pelejaram, batalharam contra o dragão, e também o dragão e seus anjos, mas foi expulso a antiga serpente, o dragão. Aí nós vamos agora aqui para o verso 11, o verso 12 diz assim: por isso festejai os céus, e vós os que habitais nele, mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera ou grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então aqui, queridos, o diabo que foi expulso do céu veio para a terra, e agora ele está na terra cheio de grande ira ou grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ele vai ser destruído, ele é o inimigo já vencido na cruz do Calvário. Jesus Cristo na cruz venceu o mal, e agora diante desse mal, Jesus ainda permite, mas chegará um dia que o mal vai ser destruído para sempre. Mas enquanto nós vivermos nesse planeta, nós seremos vítima não de Deus, mas vítima desse inimigo dos filhos de Deus, que traz o maior mal. As tragédias que acontecem, não é Deus culpado,
É o diabo que trouxe o pecado. Sabe, crianças que sofrem logo o mais cedo possível, como nós contamos aqui, que sofre de câncer. Não, é o próprio diabo que criou esse mal, porque o objetivo dele é roubar, matar e destruir. Ele veio para trazer sofrimento aos filhos de Deus, mas nós podemos vencer pelo sangue de Cristo. Diz o verso para a gente poder concluir aqui, ó, verso 11 do capítulo 12. Verso 11 do capítulo 12 diz de forma linda e brilhante: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Em face da morte, não amaram a própria vida. Ou seja, nós vencemos o mal por meio do sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo. Ele morreu para nós vencermos por ele. Então, em meio às tragédias que você possa estar passando, em meio ao sofrimento, saiba que Deus não é culpado. O culpado é o diabo. Ele criou todo esse mal, mas pelo sangue de Cristo nós podemos vencer. Então agora eu e você precisamos nos apegar a Cristo, para que por meio de Cristo sejamos vencedores. Quer você então ser um vencedor por meio do sangue de Cristo? Então aceite a Cristo nesse instante na sua vida. Que Deus te abençoe e vamos orar nesse instante. Amado Deus, obrigado pela verdade da tua palavra. Obrigado porque nós podemos compreender que o Senhor quer que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Nós queremos vencer pelo teu sangue. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.